Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre zoneamento ambiental ou zoneamento ecológico econômico. O zoneamento, né, o ZEE, é um documento super importante que serve como base para a elaboração de políticas públicas em prol do desenvolvimento sustentável. Ele é composto a partir de diversos estudos técnicos e o seu objetivo principal é contribuir para a organização territorial e o uso racional dos recursos hídricos de uma determinada região. E para isso, então, o zoneamento estabelece diretrizes de uso da terra, levando sempre em consideração a vocação socioeconômica da região e a capacidade de suporte do meio ambiente. Bom, então, pessoal, o zoneamento ele é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente que se articula com os demais instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos que a gente já estudou, especialmente o enquadramento dos cursos hídricos, porque a gente sabe que o uso do solo, o uso da terra influenciam diretamente a qualidade de água do rio. Além disso, o zoneamento observa princípios de prevenção e precaução que objetivam principalmente o desenvolvimento sustentável, assim como os princípios da Lei das Águas. Além disso, outros princípios como o poluidor pagador, o usuário pagador e o acesso à informação. Enquanto instrumento, então, ele é básico e referencial para o planejamento e gestão, ele identifica a potencialidade de cada região, orienta os investimentos do governo para que sejam feitos acordos com a vocação natural de cada região e cada sub-região, e orienta o ordenamento físico e territorial. Além disso, ele pode ser um fator limitante na concessão de licenças ambientais. Caso ocorra incompatibilidade do plano, do programa, do projeto ou mesmo da atividade a ser licenciada com as diretrizes do ZE, não caberá a concessão ou a renovação da licença ambiental, ou seja, prevalece a vocação da região que foi definida através do zoneamento. Então, a definição de zoneamento ecológico econômico, segundo o Decreto Federal número 4.297 de 2002, o artigo 2º diz que o ZEE é instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas. Estabelece medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental dos recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população. Então, a gente pode definir o zoneamento como a divisão da área total em setores específicos. O artigo 3º do Decreto Federal traz o objetivo geral desse instrumento, e ele diz que o ZE tem por objetivo geral organizar de forma vinculada as decisões dos agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas. Ainda, segundo o Decreto Federal, um parágrafo único diz que o ZE, na distribuição espacial das atividades econômicas, levará em conta a importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e alternativas de exploração do território e determinando, quando for o caso, inclusive a realocação de atividades incompatíveis com suas diretrizes gerais.
Além do objetivo geral, ainda traz os objetivos específicos, que são subsidiar a elaboração de planos, programas e políticas e propor alternativas para a tomada de decisões, segundo o enfoque da compatibilização entre as atividades econômicas e o ambiente natural. Identificar incongruências e afinidades entre as políticas nacional de meio ambiente e de desenvolvimento. Reunir esforços de sistematização de dados e informações para subsidiar, por exemplo, o licenciamento ambiental e a ação governamental de controle do desmatamento. Identificar oportunidades de uso dos recursos naturais, estabelecendo os parâmetros necessários para sua exploração. Identificar e analisar problemas ambientais, tais como áreas degradadas, usos inadequados e exploração irregular. Propor diretrizes legais e programáticas de caráter conservacionista e de desenvolvimento sustentável. A realização do zoneamento ecológico e econômico compete, ainda que de modo muito diferente entre si, às três esferas do poder. Por exemplo, a União compete elaborar e executar o zoneamento ecológico e econômico nacional, ou ainda o zoneamento regional, quando este tiver por objeto biomas brasileiros. Agora, aos estados compete a elaboração e a execução de zoneamentos ecológico-econômico que atendam às necessidades regionais e locais, devendo sempre estar em conformidade com o zoneamento ambiental nacional ou regional. Aos municípios, a Lei Complementar 140 de 2011 não prevê que os municípios promovam o zoneamento ambiental local. Porém, elenca a necessidade e a competência dos municípios para a elaboração do Plano Diretor, que é um documento base de orientação política de desenvolvimento dos municípios. As alterações do zoneamento ecológico e econômico estão previstos por um prazo mínimo de 10 anos a partir da sua conclusão ou da sua última modificação. Só que esse prazo não é exigido caso haja necessidade de ampliação do rigor da proteção ambiental. Para que haja essas alterações, é necessário que haja também consultas públicas e que essas alterações sejam aprovadas pela Comissão Estadual do Zoneamento Ecológico e Econômico e da Comissão Coordenadora do ZEE, mediante um processo legislativo de iniciativa do Poder Executivo. Bom, então, afinal de contas, qual deve ser o conteúdo de uma proposta de zoneamento ecológico e econômico? Basicamente, ela divide um território em zonas e para cada uma delas define qual vai ser a intensidade de ocupação, o tipo de uso, se pode ser comercial, residencial, industrial, agrícola, o tamanho dos empreendimentos, das residências, e isso impacta diretamente nos limites do que pode ou não pode ser desenvolvido naquela região. Além disso, considera também as necessidades de proteção, conservação, recuperação dos recursos naturais e do desenvolvimento sustentável. Também contém o diagnóstico dos recursos naturais, da socioeconomia e do marco jurídico institucional do território. Identifica também a potencialidade natural dessa região e indica corredores ecológicos. Bom, além disso, esse documento ele também faz um levantamento das condições de vida a partir de indicadores, como, por exemplo, a situação da saúde, da educação, mercado de trabalho, saneamento básico, e também aponta critérios para orientação das atividades econômicas desenvolvidas que podem ou não ser desenvolvidas nessa região, como, por exemplo, madeireira, não madeireira, agrícola, pecuária, pesqueira, piscicultura, urbanização, industrialização, mineração e todos os demais usos dos recursos ambientais.
Esse fluxograma mostra as diretrizes metodológicas para a elaboração de uma proposta de zoneamento ecológico-econômico no Brasil. Então, o zoneamento, ele passa por essas 4 etapas, né? Planejamento, diagnóstico, prognóstico e implementação. E cada uma dessas etapas tem as suas subetapas que precisam ser cumpridas. Então, por exemplo, em planejamento, é necessário que haja mobilização dos recursos, a articulação interinstitucional, reuniões com a comissão distrital do ZEE, plano de trabalho consolidado, e tudo isso resulta no levantamento de bases cartográficas e na aquisição de componentes. E aí, uma vez cumprida todas as etapas, a gente passa para a fase de diagnóstico, onde são realizadas reuniões setoriais e oficinas de diagnóstico, identificando, então, as condições do meio físico e biótica, as condições socioeconômicas e de infraestrutura dessa região e o diagnóstico jurídico e institucional, que vai nos dar, então, o diagnóstico, né, ele gera a situação atual, ele demonstra a situação atual da região. E aí, uma vez que a gente tenha essa situação atual, a gente passa para a fase de prognóstico, onde são feitas elaborações dos cenários, indicadores de sustentabilidade, a proposta, né, propriamente dita, de zoneamento ecológico e econômica, e são aplicadas as diretrizes gerais e específicas. E essas 2 fases, diagnóstico e prognóstico, nos fornecem o banco de dados espaciais com todas as informações da região a ser estudada. E aí, a partir disso, né, em posse desse material, a gente passa, então, para a fase de implementação, onde são elaboradas um plano de implementação com as ações de curto, médio e longo prazo, a minuta de projeto de lei, que vai ser sancionada, né, pelas esferas governamentais e solicitado, então, o apoio à gestão. E, cumpridas essas fases, o sistema de informação para a gestão territorial estará em funcionamento e, a cada 10 anos, passará por uma revisão dessa proposta. Bom, então o fluxograma específico demonstra todos os itens a serem considerados na elaboração de uma proposta de zoneamento ecológico econômico. Então, observem: recursos hídricos, climatologia, geologia, geomorfologia, solos, vegetação e fauna geram as unidades ambientais homogêneas que indicam a vulnerabilidade ambiental. O uso do solo, rede urbano-regional, estrutura produtiva e gestão do espaço indicam, né, o potencial econômico. Os estudos populacionais, as condições de vida, a infraestrutura, o patrimônio cultural e material indicam o potencial social. E esses 2 potenciais, então, indicam o potencial socioeconômico e político da região estudada, enquanto que os aspectos legais, os aspectos institucionais, indicam o potencial político e institucional da região, que geram, né, as restrições legais a serem aplicadas. E todos esses documentos, eles demonstram a situação atual da região. De posse desse documento, né, da situação atual, que passa pela fase do diagnóstico, esse material deve ser consolidado através de reuniões setoriais e oficinas de diagnóstico, onde serão geradas as bases cartográficas e os relatórios físico e biótico, além do relatório de diagnóstico e a indicação de áreas especiais e de potenciais e vulnerabilidades. Essas unidades de intervenção são novamente consolidadas através de audiências públicas, que vão gerar cenários e indicadores, tendencial, exploratório e desejado. E aí, a partir disso, então, as diretrizes gerais e específicas serão determinadas e o zoneamento ecológico e econômico será consolidado através de uma audiência pública, né? A minuta de lei
passa por uma votação, por uma deliberação institucional e o plano de implementação começa a ser executado. Esse plano de implementação passa novamente por uma audiência pública e esses produtos são consolidados e a partir de então esse instrumento de gestão pode ser executado na gestão territorial através de hardware, software, bases de dados especiais, sistemas de informação e a capacitação de mão de obra. O novo Código Florestal de 2012 trouxe em seu artigo 13º que os estados que não possuíssem o zoneamento ecológico econômico, segundo a metodologia unificada estabelecida na Política Nacional de Meio Ambiente, teriam um prazo de 5 anos a partir da data da publicação do código, para a elaboração e a publicação dos seus ZES. Esse prazo, então, está vencido, venceu em 2016 e ainda existem muitos estados que não possuem os seus zoneamento ecológico econômico implementados, tá bom? Então, pessoal, além do zoneamento ecológico econômico que a gente está estudando até agora e que é um dos instrumentos de gestão da Política Nacional de Meio Ambiente, existem outros tipos de zoneamento possíveis de serem aplicados na gestão territorial e que também servem como base para a formulação, para a espacialização e para a implementação de uma série de políticas de gestão, de políticas públicas de gestão, tanto ambiental quanto territorial, tá? E aí a gente tem aqui o zoneamento socioeconômico e ecológico, que é o mesmo ZEE, só que essa nomenclatura, ela busca evidenciar os aspectos ambientais e econômicos, uma dimensão extra, a dimensão social. E é o tipo de zoneamento aplicado nos estados de Mato Grosso e de Rondônia. Então, aqui no nosso estado, vocês não vão encontrar um projeto de ZEE, porque aqui a gente usa o modelo de zoneamento socioeconômico ecológico, é o ZSEE. Também é possível elaborar uma proposta de zoneamento agroecológico, também conhecido como ZAE. E esse documento permite estabelecer critérios para o disciplinamento e o ordenamento da ocupação espacial pelas diversas atividades produtivas, estando a aprovação do crédito rural, inclusive condicionada às disposições do zoneamento agroecológico elaborado, dentre os quais destaca-se o ZAE da cana-de-açúcar, que é instituído por meio de um decreto federal número 6.961 de 2009. O ZAE cana, como é conhecido o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar, auxilia na escolha de áreas para a expansão do plantio da cana-de-açúcar no país, além de oferecer subsídios técnicos para a formulação de políticas públicas que têm como prioridade o ordenamento da expansão e a produção sustentável da cana em todo o território brasileiro. Esse documento, ele também identifica as áreas aptas à expansão da cana-de-açúcar, como vocês estão vendo aqui nesse mapa. Em verde mais escuro estão as áreas com aptidão agrícola alta. Em verde mais clarinho, as áreas com aptidão agrícola média. E em verde bem clarinho, as áreas com aptidão baixa. Além disso, ele também protege e respeita a aptidão do solo e o risco climático, o uso e a cobertura da terra, além das restrições legais e ambientais. Nesse mapa estão destacados biomas Amazônia, Pantanal e a Bacia do Alto Paraguai. Esse documento, esse instrumento, ele foi fundamental para projetar o setor sucroenergético no cenário ambiental, porque ele proporcionava garantias de que a produção brasileira seguia critérios ambientais rígidos, o que facilita a entrada do etanol produzido aqui no Brasil
nos mercados com regras ambientais mais rígidas. E o ZAA Cana, ele também protegia todas as áreas do Brasil com vegetação natural, com uma proteção ainda maior nesses biomas de Amazônia e Pantanal, sem que isso inviabilizasse a expansão projetada para a cultura. Esse documento, ele foi revogado ano passado, em 2019, o presidente Jair Bolsonaro revogou o zoneamento da cana-de-açúcar. Um outro modelo de zoneamento possível de ser implementado é o zoneamento agrícola de risco climático, que é um instrumento da política agrícola e que é elaborado com o objetivo de minimizar os riscos relacionados aos fenômenos climáticos, né? Esse documento, então, ele permite a identificação da melhor época do ano para o plantio das culturas, considerando, né, os diferentes tipos de solo e os ciclos de culturas. Ele foi utilizado, então, pela primeira vez na safra de 1996 para uma cultura de trigo, e ele recebe uma revisão anual que é publicada na forma de portarias no Diário Oficial da União ou no site do MAPA. Atualmente, os estudos de zoneamento agrícola de risco climático já contemplam outras 40 culturas e alcançam 24 unidades da federação. Esse documento, então, ele é uma ferramenta para o apoio à tomada de decisão, né, para o planejamento e execução das atividades agrícolas e também para a elaboração de políticas públicas e para a seguridade agrícola. Nesse exemplo aqui dessa imagem, vocês estão vendo o zoneamento agroclimático para o feijoeiro, que indica as regiões de baixo risco, médio risco e alto risco. O zoneamento industrial ele é aplicado em áreas críticas de poluição que estão referendadas, né, no artigo 4º do Decreto de Lei número 1413 de 1975, com a identificação das zonas destinadas à instalação de indústrias, em esquema de zoneamento urbano, que deve ser aprovado, né, por lei e compatibilizado com as atividades industriais e com a proteção ambiental. O zoneamento urbano é um instrumento utilizado nos planos diretores, através do qual a cidade é dividida em áreas sobre as quais incidem diretrizes diferenciadas para o uso e a ocupação do solo, especialmente, né, considerando índices urbanísticos. Esse zoneamento ele atua principalmente por meio do controle de dois elementos principais, o uso e o porte, ou o tamanho, né, dos lotes e das edificações. E aí a gente também tem o etnozoneamento, que é um instrumento da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas. E é destinada ao planejamento participativo e à categorização de áreas de relevância ambiental, sociocultural e produtiva para os povos indígenas. E isso tudo é desenvolvido a partir do etnomapeamento, que consiste no mapeamento participativo das áreas de relevância ambiental, sociocultural e produtiva para os povos indígenas. Tudo isso, né, com base nos conhecimentos e saberes indígenas. E aí aqui, ó, tem um exemplo do etnozoneamento que foi feito na terra indígena 7 de setembro, que fica entre os estados de Rondônia e Mato Grosso e abrange áreas de 3 municípios, Espigão do Oeste, Cacoal e Rondolândia. E esse etnozoneamento, ele faz parte do planejamento de gestão do território e traz a proposta dos Paiter, né, que é essa etnia que habita essa terra indígena 7 de setembro, de como usar a sua terra. E aí, nesse documento se encontram os valores culturais e as formas tradicionais de uso e como é tratado dentro de toda a cosmologia indígena, né?
Então, esse território dessa terra indígena foi dividida em 8 zonas, que vocês estão vendo aí nessa legenda. Então, tem a zona cultural, a zona sagrada, a zona de caça, a zona de pesca, a zona de floresta para o extrativismo, a zona de proteção integral, a zona de produção e a zona de recuperação. E essas zonas, elas foram identificadas, né, e categorizadas a partir de um processo participativo, onde os indígenas é que identificaram as regiões onde eles têm esses hábitos, né, hábitos culturais, hábitos sagrados, hábitos de caça, enfim. E aí é isso, gente.